Tem cinema, livros, games e HQs. Opiniões fecais não vão faltar. Com todos os robôs, porque o MRG chegou pra matar a robozada e te quebra e entreter. Fogo no buraco! Peraí, cara. O gordinho foi logo pro lado sexual da parada, claro, né? Foda, o cara nessa geração aí, porra. Que safadeza é essa aí? Boa noite pra quem tá na trincheira. E estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e estou aqui virtualmente na trincheira da internet com... Afonso, vamos ficar juntinho pra se aquecer em Bastone, Solano? É Bastônia? Em Bastone, caralho, Bastone vale, Bastone vale. Bastone é um episódio bizarro de Company de Band of Brothers, né, cara? Band of Brothers, isso aí, juntinhos. E diretamente da Zona Neutra, 4 amigos... Errou. Live da Twitch. Ih, rapaz. Revista 7... 4 fantásticos, porra. 4 fantásticos, 4 amigos aí. Misturei os filmes. Não, somos amigos. Somos amigos. Sim, virou sertanejo. Da Revista 7, da Manchete, de diversos lugares aí do mundo do jornalismo. André Camperimundo Gordirro, porque eu tô sempre numa moitinha esperando alguém passar. Camperimundo é muito bom. Cara, esse ódio aí ao camper, ao arqueiro, ao sniper, a gente vai discutir já. E já que a gente tá falando de camadas por cima da roupa, né, que os soldados colocam pra se disfarçar, está chegando o carnaval nerd chamado CCXP, senhores. É verdade. Que eu sempre me enrolo um pouco, acho que o carioquês, né, gordinho? Xexê. É verdade. XP e tal. É porque lá, meu, é CCXP. Deixa eu fazer uma crítica de quem imita muito mal pessoas e coisas. Uma merda. Porra, gordinho, tu conseguiu imitar pior do que eu, um paulista. Essa estudou? Você viveu entre eles. Opa, durante um tempo, fez um laboratório, uma coisa assim. Eu esqueci que você tinha um diploma de PhD em imitação paulistês. Cara, surfei muito no Rio Tietê, cara. Foi bacana. Né? Por isso você ficou assim, né? Então a galera aí que já tá comprando o ingresso, o MRG estará lá, o Gordirro estará lá, toda a turma. E a gente ficou filosofando aqui, né, no backstage. Nós vamos trazer pro programa qual cosplay que seria perfeito pra cada um. Não pode ser o que eu queria fazer, não. Qual que combinaria com cada um aqui, nós três? Cara, eu vou puxar aqui já rapidinho, porque eu tive a ideia perfeita pro meu cosplay quando eu tava assistindo Os Fantasmas Se Divertem. Ok. E eu falei, caralho, maravilhoso. A Dina Davis tem um momento do filme em que ela e o Alec Baldwin, né, eles começam a tentar assustar as pessoas que estão na casa deles. E aí a Dina Davis, ela faz uma careta que, meu irmão, parece a Cuca, brother. Ela faz uma boca enorme, com não sei o que, e o cabelo muito parecido com o meu cabelo, tal, não sei o que. Um vestido meio florido, assim. E eu falei, caralho, se eu fizesse essa máscara da cara, o resto é pronto. Sabe qual é? Sim. O vestido você já tem, né? Tranquilo. Já tem, o pior que eu já tenho. Já tem. Quem quiser botar no Google aí, o Fantasmas Se Divertem, máscaras, tal, enfim, aí você vai ver a cara que o Didi tá falando. E como cria dos anos 80, a Dina Davis naquela época tinha aquele cabelo de bicho morto em cima, entendeu? Que era um tamanduá na cabeça. Que lembra toda mulher nos anos 80. Eu faria, Didi, você de Aquaman 2. Que isso? Aquaman 2? Caralho. Aquaman, porra, o cabelão o Jason Momoa de Brasília, cara? Isso, faz o Jason Momoa. Não tem mar lá, cara. Ele nada no Lago Paranoá. Olha, é mais difícil nadar no lago do que no mar, porque no mar o sal te bota faz você flutuar melhor. É um ponto físico. Nossa. Caramba, o cara virou o Walter White aqui do programa. E você, Gordinho? Você podia ir de Old Man Logan, que tal? Tem isso, mas eu acho que a Ahsoka me brindou com o primeiro e único cosplay de Star Wars que eu consigo fazer, que é o Dark Jedi cervejeiro, o Baylan Skoll, entendeu? Ray Stevenson, boa. Tá, o Ray Stevenson. Ele tem o primo dele, o Baylan Brahma, depois o Baylan
Antártica e tem o Balan Skoll que apareceu, desculpa. Nossa senhora, olha só. É horrível isso. Não, mas vou te falar, é um trocadilho maneiro. Você se veste de Balan Skoll e segura uma latinha. Tá com a latinha na mão. Fabuloso. Maravilhoso. Cara, eu não sei, eu sou muito marcado do... Sempre que sai um filme do Sonic, né, aí nego marca o Jim Carrey e tal, Ah, é mas verdade. Será que é uma aposta meio fácil, Diogo? Não sei, é muito fácil. Eu acho que a CCXP, diferente de outros eventos, ela permite que você vá full nerd. Você pega aquele personagem lá dentro daquele negócio, que é aquele trechinho, aquele momento que vai ser reconhecido. A galera vai reconhecer lá. Entendi. Que é o público para esse. Então acho que você podia ir melhor. Você sabe que eu tenho uma ideia que eu roubei de um grande amigo nosso, que é o Marcos Malagres. Ah, sim, o Meia Caveira. Isso, o gordinho, acho que não conhece essa história. Ele tem uma ideia pra no caso, a festa fantasia, mas poderia ser também pra CCXP, que é a melhor fantasia de todos os tempos que eu já ouvi, que é o seguinte, é a fantasia de criança. Mas você fala, como assim criança? Botar meio Chaves e tal? Não. Você veste uma criança de você, uma criança de verdade, sacou? E aí você manda ela no evento ou na festa, e aí quando as pessoas falam, oi, quem é você? Aí você fala assim, oi, eu sou o Afonso, vim de criança. É bom. Olha que foda. Queridos amigos, em meandros de 2003, enquanto assistíamos, um grupo de soldados resgataram um tal de Ryan em algum lugar da Europa dominada pelo nazismo, uma empresa de desenvolvimento de jogos chamada Infinity Ward se juntou à Activision e trouxeram ao mundo Call of Duty, uma revolução dos jogos de guerra em primeira pessoa. E é justamente porque estamos falando de um período de guerra que já faz o quê? Quase um século. Quase um século. Quase um século, né? Trouxemos uma pessoa que esteve, né? Um dos pracinhas que esteve lá na Segunda Guerra, querido Gordinho, para falar das experiências em campo, assim como sobre qual seria o maior jogo de guerra já feito. É Call of Duty? É Battlefield? É... Xadrez? Que também Gordinho estava lá na criação do xadrez, né? Você também estava presente no dia. Na Pérsia lá, sei lá se foi na Pérsia. Né? Deve ter sido. Tudo foi na Suméria. Bota a Suméria, é mais fácil. Mas vamos lá, Gordinho, você fazendo essa brincadola aqui, você lembra de quando foi que você botou as mãos em Call of Duty, em 2003? Pois é, eu era fanboy do Battlefield, né? Porque o Battlefield era sensacional, porque envolvia os veículos e tudo mais. Aí o Call of Duty meio que veio na onda só do Medal of Honor, que era mais concorrente. Isso. O Call of Duty concorria mais com o Medal of Honor, porque era só a primeira pessoa, mas não tinha os veículos, como tinha o Battlefield, que era mais de um escopo maior, você pilotava, etc e tal. Então, eu demorei a ser seduzido pelo Call of Duty. Eu só fui, na verdade, jogá-lo quando ele virou o Modern Warfare, quando ele parou de fazer as batalhas daquela guerra que eu vivi. Talvez por trauma, né? Por ter lutado na Segunda Guerra tão intensamente, eu meio que deixei de lado. Com certeza. Isso porque a gente tá presumindo que o Gordinho veio pro Brasil depois de lutar pelos aliados, mas a gente sabe que muitos do eixo vieram se refugiar na América do Sul. Tem essa parada essa aí. Essa carinha dele aí, se associando com vilões de Star Wars, lá, não sei. Não sei o que... Olha só, deixa eu falar com vocês que isso é uma mentira, né? Mas brincadeiras à parte, todo mundo sabe que no fim do ano estreia o filme que eu realmente participei, que é o Napoleão. Pois é, estamos na expectativa. Eu tava lá nas guerras napoleônicas. Isso. Nossa Highlander. Inclusive te chamaram pra uma figuração, né, em homenagem. Sim. Não, porque eu lembrava de coisas que o Napoleão me contou. Mas segue aí. Você é o consultor. Ele é o consultor histórico. Didi Braguinha, você que é o nosso brother do Brand of Brothers aqui, você se lembra de quando foi a primeira vez que você jogou Call of Duty? Cara, então, eu vou começar aqui, não necessariamente pelo Call of Duty, mas até chegar ao Call of Duty, né, como eu disse... Vai ignorar minha pergunta, né? Entendi. Não, eu vou seguir a sua pergunta, porque... São 15 anos ignorando a pergunta do amigo aqui no programa. Eu vou justificar porque Call of Duty é importante, o lançamento em 2003 foi uma parada importante. A gente teve, pra mim, pelo menos, o jogo mais relevante, mais do que até Medal of Honor, foi o Day of Defeat, que era um
mod de Half-Life que foi lançado e ele tava ali junto com o CS, né? Tinha o tal do Ricochet também, que onde a gente jogava numa febre, mas quase ninguém lembra de Ricochet. Mas o Day of Defeat, ele era um jogo de guerra na Segunda Guerra Mundial, onde você era um jogo de classe, né? Num estilo meio Team Fortress, onde cada pessoa tinha mais ou menos uma funçãozinha ali, tinha um cara com granadeiro, metralhadora, o cara com metralhadora pesada, mega, o sniper e tal. E aí tinha essa coisa de evolução que era muito interessante, mas era um time contra o outro, né? Tinha essa parte multiplayer. E cara, jogamos Battlefield, né? Que era um jogo também semi-cooperativo, era um time contra o outro, então dependendo da Lan House que você jogasse, o Battlefield era um jogo que, cara, a Lan House se unia e você pilotava um caminhão, você dirigia as paradas e tal, não sei o quê. E de repente, cara, em 2003 surge o Call of Duty, single playerzão, rivalizando com o Medal of Honor, que era uma franquia de muito sucesso na época. E esse que é o que chupou mesmo o Private Ryan, né? Porque tem até o Medal of Honor abre com a Normandia, né? Você joga a missão como se você estivesse no Resgate do Soldado Ryan, né? Pois é, cara, mas e aí quando chega o Call of Duty, por mais que a gente tivesse essas outras referências, essas paradas todas, uma coisa que a gente não tinha era a cinematografia inacreditável que o Call of Duty trouxe para um jogo de FPS. Então, assim, o que significa isso? Basicamente, quando você entrava no jogo, você fazia o seu treinamento lá no bootcamp, tal, testava seu rifle, atirava as paradas, daqui a pouco, ao acontecer alguma coisa, você era chamado e ia pro seu caminhão para ir pra batalha. No caminhão, enquanto o cara tava conversando contigo e você olhando para ele, cara, começava a explodir bomba, perseguição, uma porra. E aí você tava, de repente, aquela historieta se transformava o jogo e você tava no meio de uma cena de ação inacreditável. Sacou, né? Pra quem nunca jogou, né, ele era um jogo muito conduzido. Muito. Hoje em dia isso se tornou mais comum, conforme os jogos foram avançando. Mas o Call of Duty, o primeirão aí que a gente tá falando, ele realmente pegou essa influência do Soldado Ryan de 98, só pra gente pontuar, né? Era pouco tempo, tava na memória, tudo é o maior filme de guerra da geração, aquela coisa tal. E aí ele fez uma jogabilidade que você era quase nos trilhos. Às vezes a gente usa o termo nos trilhos aqui errado. Jogo nos trilhos, né, Didi, né, Gordinho? Antigamente era tipo aqueles jogos de fliperama que você só atirava. Ah, tá. Isso era o termo original. House of the Dead, por exemplo. Exatamente. Aí a gente depois foi, é um jogo muito nos trilhos e tal. Esse primeiro Call of Duty, você não podia sair muito daquela área ali. Você ficava parado, vinha... A campanha, se você decorasse, você sabia quando o cara surgia na janela. A parte campanha ainda é assim, né? Você sabe quando vai vir a primeira leva atrás de uma moita e tal, e vai jogando dessa forma. Exatamente. Ele era muito conduzido, né, Didi? Muito, cara. Tinha seus momentos, assim, do mapa que ele abriu uma arenazinha, né, pra você resolver aquele conflito dentro de uma área relativamente controlada, mas a Segunda Guerra, né, na cultura pop tava muito inflada, por causa ainda do Soldado Ryan, como você citou. Nos videogames tinha o Medal of Honor, e agora eles trouxeram essa cinematografia inacreditável pro Call of Duty, te dando a sensação do terror, não do terror, mas do thrilling, né? É porque você tava com a mão no controle e de repente você era chamado à ação, né? Você tava vendo, você falou muito bem, você acompanhava a cinematografia, os NPCs falavam com você já ficava meio que tenso, porque você ia entrar em combate e de repente o controle tremia e você já tava dentro, entendeu? Exatamente. Quem me apresentou o jogo foi o Delcio, só pra entrar junto da roda, só pra gente lembrar aqui, tinha muito essa coisa nessa época que a gente não tinha, nem todo mundo tinha dinheiro pra comprar jogo, né? Ainda mais de PC e tal. E aí às vezes tinha um amigo que chegava, né? O Didi chegava lá em casa, Gordinho, sabe? Ou o Delcio, cara, esse jogo aqui é foda e tal. Eu tava na dúvida se era o Diogo ou o Delcio, mas eu acho que foi o Delcio, Didi, que trouxe pra mim e eu joguei com ele do lado. Foi aquela coisa assim, de chegar e falar, cara, tem que jogar essa parada aqui. Jogo de Segunda Guerra, cara, já joguei Medal of Honor. Não, tu não jogou. Tu não jogou nada parecido com essa parada. Não, e ele devia ter ficado sentado olhando pra você em vez de pra tela, né? Ficou. Que ele queria ver a tua reação passando por aquilo. Isso. Agora você vai atender ao chamado do dever. Esse que é o Call of Duty. Exatamente, cara, exatamente. E realmente não havia nada dessa forma. Como a gente falou, existiam jogos de fliperama e tal, mas ele era um misto entre deixar você solto e ir conduzindo você, porque ele queria que você estivesse em determinado lugar, quando o muro caísse, pra você chegar perto do carro, você dirigir o carro e tem a explosão certa no lugar. Era uma coisa muito especial, né? Muito, cara. Ele te trazia uma imersão que pra mim, até aquele momento, cara, eu nunca tinha visto, assim, no videogame, sabe? E imersão, quando eu digo, é aquela coisa de te transportar pra um local onde, obviamente que eu não tô comparando 100% igual, não é igual, né? Mas o que eu tô querendo dizer é, eu sentia emoções, sentia uma agitação e expectativa e ansiedade como se eu estivesse na situação mesmo. Sabe? Era muito opressor, era tenso. Era, cara, tu ficava nervoso. Eu lembro tem um momento do Call of Duty que você vai pra artilharia de um bombardeiro, eu acho. E aí você tá lá, inerte, sentado na parte de trás de um bombardeiro, enquanto os caças alemães, ou não lembro se eram os Zeros japoneses, bem, os caças
adversários do eixo vinham atacar a sua esquadrilha, né, de bombardeiros. E, cara, tu tinha que... A sua única arma de defesa era atacar os caras. E tu tava ali refém, mano. Tinha uns 5 caras em formação. E tu... E fumaça, e sujeira, e bala pulando na tela, e uma barulheira inacreditável. A sonoplastia do Call of Duty era algo pra época incrível, cara. Incrível. Ainda cara. Até porque a gente cresceu com o Atari, né, cara? Quando você já coloca um negócio aí, você diz, pô, chegamos a Hollywood, né? Dá pra jogar nesse nível. Dá pra eu me sentir lá, né? Mal sabia a gente, né? Há 20 anos atrás. Né? É verdade. Agora, o Call of Duty, eu já apanhei algumas vezes, querido Gordinho. Acho que hoje em dia não mais, porque conforme o tempo foi avançando, e o Matando Robô Gigante começou em 2008, a gente já tava no Call of Duty como se fosse o 5, que é o World at War, em 2008. E eu lembro de, na época, começar a conversar com o Didi e o Beto aqui, de falar, galera, poxa, eu adoro Call of Duty e tal, mas essa formulinha dele, pra mim, já cansou, porque também você tinha outros jogos, de guerra também, ou jogos que o mundo era muito mais livre, em que eu olhava pro lado, olhava pro vizinho e falava, cara, se o Call of Duty fosse mais livre, porra, seria mais interessante e tal. Mas tem muita gente que discorda, que gosta de ser conduzido. E aí eu jogo pra vocês, talvez com o nosso convidado aqui, Didi, com o Gordinho, essa fórmula, ela te cansou ou é uma coisa que você nunca cansa pra você de Call of Duty? Eu vou confessar uma coisa, eu nunca jogo as campanhas. That is blasphemous! Lembra que eu falei que eu não jogava os primeiros Call of Duty? Meu Deus. Eu não gosto de condução de historinha, sabendo que o cara vai surgir na janela. Eu gosto do multiplayer, eu gosto daquela imprevisibilidade de enfrentar um cara bom como o Didi ou ruim como o nosso amigo Reitec, por exemplo, entendeu? Ou acho que troquei as bolas aí no elogio. Mas enfim, eu prefiro a imprevisibilidade do multiplayer, coisa que, por exemplo, Modern Warfare de 2007, né? Um aninho antes do Matando Robôs Gigantes surgir, me pegou de primeira, assim, porque, pô, guerra moderna, não é mais Segunda Guerra e eu vou andar pra campanha e só vou querer ir pro mata-mata com os amigos, entendeu? Mas é uma coisa minha, eu nunca jogo nenhuma das campanhas, eu sou criticado pelos amigos. Dois pontos aqui, primeiro de tudo, só uma correção não ao Gordinho, mas ao Afonso. O MRG a gente diz que começou em 2008, mas na verdade foi 2007. A gente começou, a gente botou a data em 2008 porque a gente tinha esquecido quando é que era. É tipo o bicho de estimação, que a gente define mais ou menos o aniversário dele, né? E outra parada, cara, você não jogou nem o Wolfenstein 3D, Gordinho? Joguei. O Wolfenstein 3D joguei. Não, joguei sim, mas ele não tinha multiplayer. Ou tinha, devia ter, né? Mas era muito incipiente, né? O Doom 2 também tinha multiplayer e eu, cara, como eu penei pra ser por discado, eu tinha que ligar pro amigo era complicado. Pra dizer pra ele entrar na sala do game, tá? Antes, por telefone. E você, Didi, a fórmula foi te cansando como a mim ou não? Cara, assim, cansou. Eu acho que ela, por ser muito, ela te limitar muito dentro das suas opções, né? Ele se torna um jogo mais simples. E teve uma época que a gente tinha jogo todo ano, né? Esse começo, a gente teve Call of Duty, não sei o que, 1, 2, 3, World at War, depois Modern Warfare, depois Ghost, depois Black Ops, depois não sei o que, uma porrada de jogos nesse estilo. E surgindo outros, né? Que estão ali rivalizando, chegando. O próprio Wolfenstein, né? Ele evolui também. Ele, depois do 3D, ele vem pro Wolfenstein, o novo Wolfenstein, que é um jogão, inclusive, pra quem gosta de FPS. Eu cito aqui, por exemplo, eu vou trazer ele no meu argumento, Return to Castle Wolfenstein, que a gente se amarrava, ele é de 2001, final de 2001. Então a gente ainda tava com ele fresco quando começou a febre do Call of Duty, né? Ainda que seja Segunda Guerra com um sci-fi, terror, né, e tal, mas tem isso, né? Tá ali. Ele tem isso, né? Mas ele tá nesse ambiente de Segunda Guerra, né? Ele é um jogo de guerra, bem ou mal. Hoje eu enxergo isso, durante esse momento que tava lançando muita parada, eu realmente chegou uma hora ali pra 2010, eu acho, cara, 2011, que eu dei uma cansadinha mesmo e, porra, não, acho que eu até um pouco mais de 2013, não tava acompanhando mais todos, sabe? Não tinha necessidade, ou não jogava imediatamente quando saía. Sim. Até porque a gente, pelo MRG, a gente sempre acompanhava algumas paradas. Claro. Mas a gente foi perdendo um pouco o interesse porque era muito frenético. Só que, ao mesmo tempo que era muito frenético, era muito lançamento, o jogo era simples, né? É uma historieta simples, uma historinha curtinha aqui, você segue esse caminhozinho. A campanha era curta
curta justamente porque, creio eu não tenho esse dado, mas eu apostaria que a maioria das pessoas que compra e joga Call of Duty tem esse perfil do gordirro. Não liga muito pra campanha, joga pra treinar, pra se situar dos comandos novos, melhorias, e aí já embarca pro... o jogo eles explodem nisso, né? A campanha é curta mesmo, cara. A campanha você mata em 2-3 dias e o resto do 1 ano da vida útil do jogo é você abrindo armas e fazendo as temporadas, que agora é a moda... É o novo modelo, das temporadas. Roupinha especial, bonecagem, né? Então, comigo, eu vejo a razão pra isso, duas coisas que favorecem, que é uma coisa que às vezes eu critico do Assassin's Creed, né? O primeiro Call of Duty 2003. 2 anos depois veio Call of Duty 2. A gente tava já, sentindo falta. 1 ano depois só, galera, 2006, Call of Duty 3. E aí ele foi ano a ano, meu irmão. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Então você tem aquela coisa que é uma fórmula muito clara, todo jogo, como a gente falou, descreveu aqui, quem jogou sabe, e você não tem nem tempo pra você sentir falta daquela experiência. Então eu lembro que eu comecei a cansar já em 2007, ali, quando ele foi pro Modern Warfare, foi muito agridoce, porque eu falei assim, cara, que maneiro, ele vai dar esse salto temporal. E aí eu fui curioso, e aí quando eu botei a mão no jogo, e lembrando, 2007 já tinha outros jogos de primeira pessoa, de Segunda Guerra Mundial, tal, pra você comparar. Jogos que eram mais soltos. E aí eu falei tipo, puta, cara, eu não posso nem andar, tem uma outra escada ali, deixa eu tentar aquela outra escada. O jogo, não, você tem que descer por essa escada, porque vai chegar ali embaixo, vai explodir a porta, vai sair o cozinheiro pegando fogo, vai passar o avião. Aí você fala, cara, eu tô tipo no show de Truman, a parada é toda, tem vários gatilhos aqui. Mas esse é o problema da campanha, Total, porque o forte é o multiplayer. No multiplayer, amigo, com 12 mapas diferentes, 6 modos de jogo, pega a bandeira ou pega dinheiro. Sem dúvida. Ou pega a medalha do cara morto, aí é que ele se sustenta, né? Eu não acho que esse seja o problema. Eu acho que o problema foi a frequência de lançamentos e massificou essa porra. Porque hoje em dia... mas ele é tipo FIFA, é anual, né? Tipo, agora já tá... Tu tá arranjando o problema aí. Tu tá arranjando o problema. Foi o Gordirro que está falando. Não fomos eu e o Afonso, então... Fique registrado. Se quiserem, manda lá pro Instagram do @Gordirro e reclama com ele. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, porque hoje, como a gente já não tem essa escala de lançamento frenético o tempo todo, né? Porra, eu já aprecio a evolução até da historiazinha que tem, cara, esses jogos, Call of Duty, o próprio Battlefield, e esse grupo de personagens que permeia esse single player. Esse lance de ser uma parada super cinematográfica, hoje em dia eu já gosto. É uma simplicidade, é um jogo que é meio brainless, de certa maneira, onde eu vou ter só uma emoção ali, um desafio. Porra, é quase se fosse um brinquedo da Disney, sabe? De ação, e eu tenho uma montanha-russa e acabou. E tô indo embora, sabe? É nos trilhos, mas é divertido de passar. E vale lembrar, né, que o primeiro personagem que surgiu, que é o Captain Price, né, o queridinho da galera, com seu inglês carregado, né, com seu bigode que ainda supera o do Solano, porque aquele bigode Dom Pedro, que dá a volta e liga com a costeleta, sabe? Chamado de, em inglês é handlebar mustache. Eu adoro. É guidão de bicicleta, né? O meu estilo de bigode a partir dos 50 anos vai ser uma evolução disso aí, Gordirro, que vai ser o do Kurt Russell em Os 8 Odiados. Porra, que bigodão, maluco. Na moral, que bigode. Mas voltando, então, o Captain Price, assim, o Didi tava falando do envolvimento com os personagens da historieta, né? É claro que nesses 20 anos se juntou um monte de personagens, né? Ghost, Raze, um monte de gente. Mas o Captain Price foi o primeirão lá no 20 anos, tá comemorando a soprando a velhinha. Quer dizer, também tem essa ligação emocional. Se você jogou todas as campanhas, você conhece o personagem. Tem personagem que já perdeu perna, parte do rosto, enfim, essas coisas todas que o pessoal gosta de brincar, né? Brincar de perder parte do rosto. Gordirro, você diria que o Call of Duty hoje em dia é o melhor? Não tô falando necessariamente pra você. Eu acho que é um mix das duas coisas. Certo. Olha aí. Okay. Mas ele é o melhor jogo de guerra já feito? Olha aí. Agora vai ficar pesado. É. Caralho, é? Nesse exato momento, com o Battlefield, com as 3 rateadas das últimas 3 edições do Battlefield e o Call of Duty vindo de um Modern Warfare 2 bem estável, bem bacana, com o Warzone, que é a parte gratuita, né, pra você jogar aquele Battle Royale, bem afinado, ele tá indo pro 3 agora, meio que deitado eternamente em berço esplêndido, entendeu? Porque ele não tá vendo ninguém no retrovisor. Olha aí. Eu acho que a grande virada do Call of Duty é quando ele lança o Battle Royale
Royale dele, né? Gratuito, aberto pra qualquer pessoa jogar. Acho que foi em 2020, né, Gordinho? Isso, com a pandemia, que a gente jogava quase todo dia, né? Cara, era só final de semana que às vezes a gente não jogava. Eu, pelo menos, não jogava. Lembra quando a gente conseguiu colocar 46 cabeças naquela partida privada? Foi maneiro pra caralho. Quem assistiu, né? Caçamba. Quem jogou. Aproveitando, quando vocês jogam assim, vocês jogam aonde? Pro pessoal que ainda não sabe. É lá na sua Twitch, Didi? Na sua Twitch, Gordinho? Olha, o Gordinho está lá na twitch.tv/Gordiro. Você pode entrar lá e ver. E eu tô lá na twitch.tv/Didi Braguinha também. Olha aí. Todos os dias. O Gordinho tá com assiduidade diária também, Gordinho? Eu tô retomando. Parei o último mês por causa de Elric de Mione Boné, meu gatinho que está se recuperando de uma magia dos inimigos feiticeiros de Pantang que colocaram nele. Então ele tá aqui num ritual e em breve ele estará empunhando Stormbringer de novo e aí eu posso me dedicar a Twitch outra vez. Então, peraí, eu tô entendendo que... E quando eu jogo pra vocês, é que vocês sabem que eu joguei bastante jogo de Segunda Guerra, mas vocês são muito mais experts do que eu. Faço aqui o papel de alguns ouvintes também. A gente tem, então, a Trindade Sagrada, que é Call of Duty, Battlefield e Medal of Honor, correto? Sim. Mas esse já morreu há muito tempo. Esse já não tem nem o Medal of Honor mais. Realmente não... Ele parou o quê? Ali no começo dos anos 2000 também, né? Deve ter sido por ali. Pô, cara, eu nem acompanhei direito o Medal of Honor. Nem acompanhei, cara. Aí. Se você colocar alguém aí, seria o PUBG, mas ele tá numa categoria à parte, que é o Battle Royale, que ele só tem Battle Royale, e que por isso foi há 3 anos atrás, 2020, né, quando todo mundo quis lançar um Battle Royale pra surfar na onda do PUBG, e no caso, o Warzone do Call of Duty, né? Mas é porque a gente aqui tá meio que colocando nessa subcategoria de jogos de guerra, Segunda Guerra Mundial, né? Senão vai pra Halo, vai pra um monte de jogo que é... sei, claro, vai Lourão. Eu acho legal a gente ficar nesse gênero que é muito rico. Total, isso que eu ia pelo caminho. Até que falar do Gordinho, porque o Gordinho selecionou o Call of Duty, que é o jogo que ele mais joga, mas ele tem jogado mais o Battle Royale, né? Que é um jogo que é sobre guerra, né? Sobre tiroteio e o caralho. Mas a minha pergunta, ela vai mais no intuito de que, assim, o melhor jogo de guerra de todos os tempos, eu acho que ele deveria ser o jogo que te dá a sensação... Aí é Battlefield. Eu dei a emoção de cara, de algo similar ao que você estaria numa guerra, sabe? Aí é Battlefield. Aí não dá, cara, porque aqueles combates aéreos daquela ilha, a Battle of Britain também, o combate histórico, Battlefield, né? Essas porras que eles fizeram até propaganda no lançamento do 4, né, cara? E até quando eles fizeram o Battlefield 1 da Primeira Guerra Mundial, que você ia pro front a cavalo e sabre. Cara. Né? Aquilo foi um negócio... E você sabe que os tanques da Primeira Guerra Mundial eram 4 malucos segurando umas paredes, uma placa de chapa de aço, andando a pé, quase que Flintstones, né? E o tanque é assim no jogo, tá? Se tu der uma bicuda nele, ele meio que desmonta, entendeu? Ele é bem limitado em várias paradas. Porra, cara, é engraçado você puxar já o Battlefield 1, assim, porque ele foi pra mim uma parada. Eu sei que tem muita gente que não gosta, muita gente critica o Battlefield 1, teve muita gente que largou o Battlefield por causa do Battlefield 1, né? Porque a gente sai do Battlefield 4, que foi uma explosão, né? Foi, acho que um dos momentos do Battlefield mais inacreditáveis, assim, de quantidade de jogador, de multiplayer, de uma série de coisas. E chega no 1, cara, e a galera meio que, porra, larga. Murcha, né? Só que eu fiquei fascinado pelo Battlefield 1, tanto pelo multiplayer quanto pelas campanhas, que eles criaram em um modo meio que histórias. Você não tinha necessariamente uma conexão de todos os capítulos, sabe? Primeiro tem o soldado X, que tá aqui no momento tal. Aí você acompanha ele na Primeira Guerra Mundial lá em Verdun, sei lá, eu acho que é Verdun mesmo. E aí depois você vai pra um momento na África da parada, sei lá onde é que era, maluco. Um momento tipo... Norte da África, exatamente. Né? E, caralho, e com um outro personagem, cara, que tem uma outra demanda, com outra necessidade, com outro grupo. E outro cenário, né? E cenários que não eram só europeus, né? Assim, então... outra build de skills, outro leque de armas, outras interações completamente diferentes. Então você tem meio que cada capítulo do single player são histórias contadas separadas. Cara, e eles trazem uma carga histórica, emocional muito grande. Eles botam frases, eles botam elementos, eles de certa maneira contextualizam ali. Não chega a ser igual ao Assassin's Creed, que contextualiza toda a pedra de muro. É uma aula de história, né? A Assassin's Creed dá pra você usar como ferramenta de educação. Dá até mesmo. O Valhalla teve um DLC que era voltado apenas para visitar os lugares sem tomar porrada. Sim. Só pra você... É legal, é maneiro. Então é DLC histórica, assim, conheça aquela época do caralho, né? Era muito bom, cara. Isso é foda.
Posso fazer uma vírgula e puxar um Battlefield que deve ter te emocionado, o Didi? Eu aposto. Diga. Battlefield Vietnã. Porra, cara. Tá aí. Pô, sabia. Por motivos diferentes do One, mas com certeza porque... Sabia. E ele foi lançado perto ali dessa área que a gente tá falando do Call of Duty. Ele 2000 e não sei quanto, 2006, sei lá, 2005. O Battlefield Vietnã, o Afonso chegou a jogar, não sei se ele vai lembrar. Ele jogou na Lan House com a gente. Joguei? Jogou, cara. É? Foi a primeira vez que eu pilotei um helicóptero. Caraca. Um Huey. Dava pra carpetar de napalm? Dava. Caraca. Era um pedido que você fazia. Era um pedido que você fazia pro comando. Caraca. E tocava as Valkyrias também? Que nem no... Mas abria com todas as músicas da época do Apocalipse Sinal, cara. As pop, entendeu? Você entrava no... Você podia escolher a trilha sonora do teu chopper, cara, do teu helicóptero. Muito maneiro. Que foda. Cara. E foi maneiro que foi o primeiro vislumbre de armas modernas que eu lembro de ter tido. Eu acho que eu joguei primeiro o Black Ops, eu não tô lembrando exato, né? Que você tinha armas modernas. Mas quando a gente vai pra aí, pega aquelas AK-47, aquelas paradas assim, que eram um pouquinho mais modernas, mas não tão modernas contra agora, M16, e aí te dá um helicóptero, e aí tu, caraca, maluco, tu vai pro outro esquema, cara. E a jogabilidade do Battlefield Vietnã era ótima, cara. Era muito legal de se jogar. Quando você jogava com os vietnamitas, usava pra enfiar bambu debaixo da unha do inimigo? Ou não? Não, mas tinha os buracos de os foxholes, né? Aqueles túneis todos, né? As armadilhas. Aliás, esse era o barato também, porque a gente saiu daquele cenário tipicamente europeu de todos os jogos na Europa, por conta da Segunda Guerra. Aí você viu selva no videogame. Porra, total. Pois é. Um matagal que tu não enxergava nada, meu irmão. Nada. No máximo, o Far Cry tinha feito uma brincadeira com isso, mas aqui era histórico, né? E quando você jogava com os vietnamitas, cara, você perdia o mando de campo americano dessa supremacia, né? Porque no multiplayer você tinha um equilíbrio ali das paradas pra você poder jogar. Então você usava desses elementos, desses foxholes, dessas paradas e tal, das armas mais adaptadas, até das armas um pouco mais antigas que eles tinham, porra, no combate e tal, mas era muito foda, cara. Era muito divertido. Eu lembro da sensação de descer com o helicóptero pela primeira vez pra resgatar a galera, pegar o pessoal, levar pra um outro ponto, pra fazer uma inserção diferenciada, despachava o pessoal, ia recuperar o nego que tava nascendo lá no começo da base. Porra, era muito maneiro, cara. O Vietnã era um jogão, cara. Afonso, viu como eu acertei que o Didi ia se emocionar? De fato, cara. Mas aí vocês falam que o Battlefield ele teve esse gráfico, né? Esse apogeu e aí, né? Decepcionou. Que decepção. Não decepcionou porra nenhuma. Não? Vamos com calma aqui, calma lá. Foi o Gordinho que falou lá. Então, né? Que... Falou, é porque olha só, essa parada que o Battlefield decepcionou, o Gordinho não tá errado não. Minha visão, assim, eu acho que faz sentido. Só que o Battlefield ele lança esse 2042 e tem essa pegada mais futurista agora e tal, que foi o último Battlefield, e ele, quando ele sai, cara, eles erram um pouco a mão na essência do Battlefield. Eles lançam, o jogo ele não sai legal, tá? Historicamente o Battlefield ele sempre precisou de ajuste, ponto. Ele sempre teve essa parada. E sempre ficou em segundo lugar em vendas e comparação direta de popularidade com o Call of Duty. São dois times que você divide no mundo dos games. Tem gente que joga os dois, mas essencialmente é meio Fla-Flu. É meio FIFA e Pro Evolution Soccer. Pois é. PES e FIFA. Que agora não é mais FIFA, né? Agora é Super Futebol Time, sei lá qual é o nome, que é o novo nome. O Battlefield, no desespero, começou a pegar coisas do Call of Duty, perder sua essência, ou seja, começou a desagradar todo mundo. Entendi. Porque quem era fã não estava encontrando a essência. E eles nunca chegariam a ser Call of Duty porque é a essência do outro, entendeu? Complica demais. Mas eles acertaram muito, acho que foi o Battlefield Bad Company, acho que o Battlefield Bad Company 2, uma porra dessa. Foi 2008. O ano que eu achei que o Emergente tinha começado, mas hoje eu descobri que minha vida era mentira. Eu posso estar errado, como tudo que eu falo, mas... Lembra qual foi, Gordinho, que você, quando o teu personagem morria, você teleportava pra um outro soldado? A câmera, ela ia pra um outro soldado e aí você continuava? Não lembro o número, mas eu lembro dessa mecânica que era bem bizarra, entendeu? Tipo, Cara, ela era bem bizarra, mas esse jogo, ele era muito fino, cara. Ele era muito bom de se jogar. A estratégia do jogo funcionava, as armas, os tiroteios, a dinâmica, os mapas eram mapas muito bons, tanto que tinham mapas que foram evoluindo a partir daí, que estão aí, se não me engano, até hoje. Caraca. Sabe qual é? Do próprio Bad Company. Dinâmicas que o Bad Company trouxe, né, que seguiram pela parada. Eu gosto muito. Agora, no 2042, realmente, o Battlefield perdeu muita gente. Eu acho que, depois de um ano e meio, Gordinho, de lançamento, do 2042... Eles consertaram, né? Eles ajustaram. É um jogo que tá baratíssimo pra você pegar. Porra, ele chegou a estar em promoção de R$30 aí, pra você pegar pro computador, sei lá, pro PlayStation. E você encontra servidores lotados, você encontra uma galera com uma diversidade de mapas absurda pra você jogar. E vale muito a pena, na minha opinião, hoje em dia. Mas pra mim, já perdeu o barco.
Agora, com tudo isso que vocês estão colocando à nossa frente aqui, na nossa mesa virtual, eu jogo pra vocês o seguinte questionamento. Então, o que faz um jogo desse gênero, ou seja, um FPS de guerra histórica, vamos colocar assim, né? Guerra realista e tal. Porque a gente foi pro Vietnã, Segunda Guerra Mundial, aí volta um pouquinho, às vezes tem uns de Primeira Guerra e tal. Quais são os elementos que ele tem que acertar pra ele entrar nessa competição? Ó, eu vou te dizer, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que ele precisa acertar, pra mim, na emoção que eu tô sentindo ali enquanto eu tô jogando. Tem que ter um mix de a sensação de que eu domino o que tá acontecendo na tela e, ao mesmo tempo, eu não controlo tudo e estou à mercê das intempéries e dessa coisa da guerra. A guerra está acontecendo e, às vezes, uma bomba cai do seu lado. Do nada, um prédio... Isso é mais campanha, falando de campanha, né? Não, falando do multiplayer. Não, no multiplayer mesmo. Ah, também? Multiplayer. E aí eu vou usar um exemplo de um jogo que entra num estilo de jogo de guerra em FPS, porque a gente nem entrou em outros estilos de jogo, né? Pra falar um Company of Heroes, por exemplo. Mas um tipo de jogo de FPS que, pra mim, é um melhor exemplo de jogos de guerra, são jogos milsim. São jogos que simulam aquele militarismo na prática, que o jogo ele tem uma hierarquia. Arma 3. Arma 3, excelente. Ele simula todas as minúcias de uma batalha relativamente real, né? Do que você tem que fazer, da burocracia de uma guerra, para que você entre em guerra. Sabe? Então, tipo, um soldado, ele não se reporta ao coronel. O soldado se reporta ao malandro em cima dele. Entendi. O coronel não fala com o soldadinho, todo mundo ali. O coronel reporta. Ele passa pra um cara mais abaixo. O líder do esquadrãozinho é o cabo. O cabo já fala com o sargento. Né? Isso na mínima unidade. Outra coisa, tira o minimap. Não existe minimap, né? Na vida real, né? Hoje até você tem GPS e tal, mas isso é a Segunda Guerra, então não tem o minimap do cenário, né, amigo? Com um pontinho vermelho onde está o inimigo, os caras né? tinham que parar, abrir o mapa em cima de uma pedra e, tipo, onde é que a gente tá? Olha, a gente tem um jogo, cara, que foi lançado, inclusive, gratuito pro Xbox, pra quem tem Game Pass, eu não sei se ainda tá, que é um jogo nesse esquema, né? De simulação de militar, assim. Simulação de guerra, que é o Heroes... Como é que é, Gordinho? Heroes of Hell, não, você me colocou pra jogar um Hell alguma coisa, e, cara, não dava pra jogar, porque era tão realista que é um tiro lá de 600 metros, tu acabou, tu nasceu, começou a andar, deu uma olhada, pum, morreu. Tu não sabe de onde. Cara, eu acho que agora fugiu. Eu achei que você fosse puxar de um tipo Battlefield, The Cartographer, sacou? Você joga como o cara do mapa. Mas olha só, aí que tá, pra quem gosta de jogo de estratégia, né, pra quem gosta de jogo de tabuleiro, esse momento onde você precisa se situar no mapa, você precisa pegar um mapa estático, né, que é uma folha de papel dobrada, olhar pra lá, olhar ao seu redor e tentar entender onde você tá. Puta, cara, eu adoro isso. Isso pra mim é uma parte integrante de um jogo de guerra que não pode faltar, de certa maneira. Sim, entendi. E que não tem no Call of Duty, com certeza, com o minimap do lado, né? É totalmente fantasioso. Tem um jogo que eu já falei aqui há muito tempo dele, aqui no MRG, chamado Radio Commander. Esse jogo, ele é um jogo que simula um operador de rádio do Vietnã, da Guerra do Vietnã. Caraca. Então, o que o cara faz? O cara tem um mapa de batalha e ele tem uma parada que acontece. Precisamos de soldados indo pro vilarejo tal. Aí ele tem um mapa do vilarejo. Você tem um rádio que você tem à sua disposição e aí você fica, de acordo com os reportes de rádio que as tropas em terra vão te passando, você vai posicionando as peças no mapa e passando novas estratégias. Cuidado que foi avistado pessoas por ali. Aí tu, vou mandar um avião pra ver se eram inimigos mesmo. Aí o cara do avião que tá ali na hora te manda um rádio falando que tinha 5 tropas se deslocando pro leste a velocidade X. E aí tu vai botando as miniaturas no mapa. Moleque, eu adoro isso. Eu adoro essa coisa. É um jogo de tabuleiro, sabe? Quase, né? Pô, Didi, abri aqui, lembrei o jogo que você me colocou pra morrer a cada 2 passos que eu dava no campo de batalha. O Hell Let Loose, de Segunda Guerra, totalmente realista. Cara, ele é exatamente assim. Eu sei que ele é difícil, e aí vai a minha crítica, assim, porque o Gordinho, quando ele contou a parada, ele falou que ele chegou no jogo, tomou uma bala e perdeu. O jogo é o seguinte, são mapas enormes, né, onde você precisa se situar, você precisa entender, tem uma hierarquia ali e as coisas são difíceis. Só que, a partir do momento que você joga com a galera, com um grupo de pessoas se comunicando verbalmente, né, ou no rádio e tal, você consegue se estruturar ao ponto de uma pessoa estar sempre olhando no horizonte, de ter ali um tanque indo à frente pra passar dentro de um campo aberto. E aí, o Gordinho, ele sai de um frenetismo, estilo Call of Duty, que o Gordinho tá jogando essa porra freneticamente. No estilo Battle Royale, que vê um tiroteio e vai correndo de peito aberto pra cima. Brincadeira, o Gordinho não é assim. Mas... Chamou de covarde, tá?
Mas quando a gente vai pra um jogo desse, a cadência é completamente outra. Sim. Você tem que se intocar, você tem que construir ali uma barricada, você tem que andar com supressão, com fogo de cobertura, com fumaça pra passar num campo ali. Tem que conquistar território. E tem que conquistar território. No bom, literalmente, né? Você tem que dominar uma determinada área, mas você tem que levar a sua tropa, o seu grupo junto com você, pra fazer uma pressão ali de fogo e aquela área ficar uma área relativamente segura, sabe? Então é um outro pensar, assim. Guerra mesmo, né? É como é na guerra. Pois é. Não é o Call of Duty que você joga com o esqueleto. Eu tô jogando com o esqueleto, tá? Comprei a skin do esqueleto. Virou isso, né? Call of Duty virou essa parada. O mapa é Eternia, né? Virou Fortnite, entendeu? Você abre a janela. Abriram pela janela e jogaram. Cara, eu tava enfrentando a Nicki Minaj, a rapper, o Spawn, a Lara Croft e o esqueleto. É isso que você vê no campo hoje, tá? Pelo menos o Spawn é um soldado, né? Do inferno, mas um soldado. Tá, Gordinho, então o Diogo falou que a parte emocional pra ele é o que o jogo o FPS de guerra, digamos assim, não pode errar. Pra você, o que o FPS de guerra não pode errar? A ambientação que te coloca lá e aí dá essa emoção. Exemplo, Battlefield 1, que você via dirigível no céu e o dirigível era um ponto estratégico, entendeu? E você olhava pra cima, ninguém tem oportunidade. A gente pode até levantar os olhos e ver um helicóptero passando, a gente tá no Rio de Janeiro. Mas um dirigível, amigo, só no videogame te dá essa... Porra, deixa eu te falar. Essa a gente tem uma época no início dos anos 2000, final dos anos 90, que tinha aquele tal do dirigível da Pepsi, né, que passava às vezes no Rio e tal. Mas, cara, sem sacanagem, tem, sei lá, 3 semanas que eu tava indo pro estúdio, parado no trânsito, moleque, do nada, um dirigível. Do nada. Sério? Porra, juro, cara. Eu fiquei... Tu tava numa fase do Battle One, pô. Porra, eu fiquei maluco, cara, porque é uma visão maneira, né? Ele é um balão, cara, com um ventilador. Imponente demais. É muito maneiro. Mas, ó, mapas bem desenhados, que te coloquem, que ou reflitam a época que estava lá, né? Mapas variados também, tipo Norte da África, ou Ilha do Pacífico, enfim, coisas que remetam à amplitude geral da guerra. Acho que tudo isso compõe bem, classes bem pensadas, né? Excelente. Tudo bem dosado, armas de verdade. Por isso eu não consigo jogar, por exemplo, o Valorant, entendeu? Porque nada daquilo existe, eu não sei o que aquela arma faz, entendeu? Entendi. Olha que o cara é escritor de fantasia, não tem imaginação, Diogo. Não pode... Não, mas seu picareta, é porque quando você tá correndo pra pegar a arma no chão... Gordinho, não vai criticar, não. O cara fez a espada de escudo, de osso. O cara fez a espada de osso, pelo amor de Deus. O osso é o negócio mais frágil do mundo, deixa pra lá. Mais frágil tudo. Mas, senhores, antes de eu fazer uma última pergunta a vocês, acabei tomando esse espaço aqui, humilde lugar de entrevistador, que vocês são os verdadeiros capitães aqui da nossa... Chama-se General de Poltrona, tá? General de Poltrona. Eu quero fazer um pedido aqui para os ouvintes do Matando Robôs Gigantes. É muito simples, galera, dar 5 estrelinhas para o MRG aqui em cima no Spotify. Só você deslizar aqui pro alto no aplicativo, tem as 5 estrelinhas, você clica ali na quinta que a gente merece. A gente merece, que isso ajuda muito o MRG, tá bem colocado aqui dentro do Spotify. E não esquece de seguir o Didi Braguinha nas redes sociais, por exemplo, que é @Didi Braguinha ou Diogo MRG. É isso, Didi? Exatamente. E o Gordirrense também, que é Gordirro, né? Em todas as redes sociais, né, Gordirro? @Gordirro em todas as redes que você imaginar. E na boa Editora Rocco, tô lá com meus livros de fantasia, onde não temos espadas de osso. Foi mal. A gente adora se implicar. As Lendas de Balduria, Os Portões do Inferno, Despertar dos Dragões e O Império dos Mortos. Meus livros de fantasia tem guerra à beça, só que não é FPS. Exatamente. Eu tô lá no meu @Afonso Solano. Afonso com 2 Fs de faquinha, que é um elemento que tem que ter no FPS de guerra. Que sempre é roubado, né? Matar na faquinha é a pior humilhação, cara. Pior. E é escroto porque a faca no jogo de guerra, no jogo de tiro, ela é mais poderosa que uma bazuca. Sempre foi, cara. É muito escroto isso, cara. Só pra deixar registrado, né? A gente tá falando de jogo de guerra, mas em resumo, o jogo de guerra que a gente tá falando é primeira pessoa e guerra com arminha de fogo, de piu-piu-piu, tiroteio, um negocinho assim. Porque tem jogo de guerra de primeira pessoa medieval, tipo Chivalry, tipo Mordal, né? Que são que é um outro estilo de batalha aí medieval que a gente ainda não tá fazendo esse top jogão aí de guerra da parada. Claro. Então, senhores, eu quero, pra gente encerrar, sejam sucintos, por favor. Afinal de contas, qual é
o jogo FPS de guerra, de Segunda Guerra Mundial, favorito de cada um de vocês? Guerra moderna, vamos botar de guerra moderna. Moderno não é mais, né? 1940, pô, já não é moderno, né? Vamos lá, querido Didi Braguinha. Muito bem. Cara, eu não tenho... Não é o que eu mais joguei, tá? Não foi o que eu mais joguei, até porque ele é um jogo pesado, ele é um jogo muito cadenciado, então fazia com que nem todo mundo curtisse, mas como eu gosto muito dessas estratégias, dessa construção de planejar, de planilhar a parada, esse jogo sempre chamou a atenção, que foi o Arma 3. Ele não é um jogo de Segunda Guerra Mundial, mas ele tem também a Segunda Guerra Mundial dentro da sua jornada ali. Ele é quase como um tanque de areia, assim, você pode criar o que você quiser, ou você pode jogar as coisas propostas, né? Tem o single player, mas também tem o multiplayer cooperativo, contra, como você bem pensar. Então eu boto aqui o Arma 3 como a referência desse tipo de jogo aqui. Olha só! Pra mim. Excelente. Querido Gordi, hoje deve ter sido uma viagem no tempo pra você. Lembrou dos seus colegas, sentiu falta, né, daqueles momentos? Napô, grande Napô, Napoleão, Napô, a gente chamava. Exato. Fala pra mim, qual o seu jogo favorito o seu FPS favorito de Segunda Guerra? Não de Segunda, mas é de guerra. É de guerra? Call of Duty Modern Warfare 2 de 2009. Tá. É que eles estão refazendo esses Modern Warfares pra galera. A galera que já saca, mas vamos explicar pros ouvintes. Eles estão refazendo os Modern Warfares 1, 2 e 3 agora, mas eu tô falando do 2 de 2009. E detalhe, o 3 de 2023, só pra confundir mais o ouvinte, que tá saindo agora, é o 2 de 2009. Não entendeu nada? Procura a gente nas redes que a gente explica. E olha, pra fazer aqui também, cada um vai escolher e você, Afonsinho, Exato. Eu vou ter que ir com o meu queridíssimo Return to Castle Wolfenstein. Porque ele mistura isso tudo que a gente falou com os gêneros que eu amo, né? Terror, sci-fi, eu adoro essa coisa de história alternativa. E ele foi o que deu um salto nessa franquia, que tem até hoje, né? Tem até hoje a franquia do Wolfenstein, mas ele tinha um clima muito foda, um horror, um design de fases ali muito interessante, e justamente não tinha na época essa coisa muito guiada do Call of Duty, que, como eu falei, acabou me cansando. Então, por isso tudo junto, pra mim era Wolfenstein. E você tá tirando o chapéu pro pai dos FPS, que o Wolfenstein 3D é o primeiro, né? Exatamente. Antes do Doom, inclusive. É muito gostoso matar nazista. É um inimigo fácil de você odiar, né? Não tem muito... sempre bom. Porque o Vietnã, você fala assim, porra, aqui é meio complicada a situação política, né? E tal. Mas nazista não toma essa porra. Tá? Fogo no nazista. Fogo no nazista.